Bom dia. Bom dia, pessoal. Vou aguardar uns minutinhos para a gente iniciar a nossa conversa. Vi que a Carolina já entrou. Bom dia, Carol. Quem for entrando e puder se apresentar, porque eu não consigo visualizar ali quem está entrando. Sei que tem 4 pessoas aí online assistindo, tá? Vou aguardar só mais uns 5 minutinhos e começamos. Bom dia, Gonçalves Júnior. Bom dia, Gonçalves Júnior. Às 10h10 em ponto nós começamos, porque aí são os 10 minutinhos aí pra gente conseguir começar.
10h10 em ponto, nós começamos. E aí, são uns 10 minutinhos aí pra gente conseguir começar. Às 10h10 em ponto, nós começamos. São uns 10 minutinhos aí. Bom dia, doutora Elaine. Prazer é todo meu. Bom dia, doutor Estevão, nosso presidente aqui da ANAM. Começamos em 1 minuto, às 10h10 em ponto. Dez e 10, então vamos começar. Meu nome é Daniele Santos, né? Sou advogada e vim aqui contribuir um pouquinho no escritório da ANAM, né? Uma iniciativa tão importante, né? Capitaneada pelo Dr. Estevão, que está aí me assistindo, né? Então aproveito a oportunidade para agradecer o espaço e falar da importância da gente estar aqui compartilhando conhecimento, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, né? E aproveitar a oportunidade para também reforçar essa questão. Fiquemos todos em casa, a questão realmente é séria, não podemos brincar com essa questão de saúde e que impacta diretamente, né, o povo preto, né, e que infelizmente é a base da pirâmide social. Então fiquemos em casa, tomemos assim, atitudes para ajudar e contribuir com os nossos, né? Porque nós sabemos que a estrutura, né, a estrutura
o racismo, né, ele é estruturado de maneira que não são pensadas as políticas para o nosso povo e nós somos os mais atingidos, né, com todas as crises, né, possíveis. Então, fiquemos em casa, tá? Então, como falei, meu nome é Daniele Santos, sou advogada e também membro da Diretoria de Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, também colaboradora da Educafro, tá? Também já fui membro da, da, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, né? E o objetivo é contribuir. Então vamos lá. Hoje o tema que eu trago é cota racial, falar um pouco de ação afirmativa e o objetivo aqui o objetivo aqui dessa conversa é que através dessa plataforma, né, que é o Facebook, que isso chegue ao povo preto no geral, principalmente as periferias, principalmente as pessoas que não estão, que não têm acesso, né, ao debate, como os negros que alcançaram a academia de alguma forma, porque eu entendo que a gente está vivendo uma situação no país em que a gente precisa dialogar com os nossos, tá? Nós vivemos tensões sociais, nós vivemos tensões políticas e que a cada dia que passa nos mostra que nós precisamos voltar para os nossos, precisamos falar com a periferia, com as comunidades locais, né, que são o nosso berço por história, tá? Então, o meu objetivo aqui, esse bate-papo, essa conversa, chegue a essas pessoas que não têm tanto acesso ao conhecimento. Então vai ser uma conversa muito simples, né? Não pouco formal, tá? Porque visa aqui realmente levar esse conhecimento à base, né? Ali o nosso povo que ainda não tem, que tem mais dificuldade de obter esse acesso, tá? Então, vamos iniciar falando um pouco do histórico, tá? O histórico que é conhecido de todos, porque quando falamos em ação afirmativa, né, é uma máxima entre alguns negros ainda, né, e principalmente entre os não negros, como uma questão de discriminação, cota, você discrimina mais, você marginaliza mais, e o contexto histórico não é verificado, tá? Então, é importante a gente contextualizar, tá? Então, até 1888, né, nós negros éramos escravos, né? Trabalhadores escravizados, né? Então, com as mudanças, né, com as mudanças sociais e políticas do mundo, né, em que no Brasil começou a se verificar que a escravidão ela não se sustentaria mais, o Estado brasileiro ele começou a tomar atitudes com vias de inviabilizar a ascensão do negro pós abolição da escravidão, tá? Então nós tivemos ações, né? Um conjunto de ações objetivas para excluir e marginalizar o negro, né? Então o negro ele recebeu a sua liberdade precária, mas antes desse acontecimento, o Estado já estava estruturando a sociedade de forma a manter aquele negro, né, no patamar de marginalização, tá? Então, nós tivemos o ato de império de 1834,
que proibia o negro de frequentar as escolas públicas. Então, o negro já foi impedido, por força do Estado, de estudar, né? E aí a gente caminha um pouquinho mais, 1850, Lei de Terras, porque impede o negro de ser proprietário. Então, o negro também ele não pode ter terras. E aí inicia-se a questão, né, de trazer, né, os estrangeiros para ocuparem, né, os postos de trabalho no Brasil. E aí esses estrangeiros chegam e eles recebem recursos do Estado, né? Então eles recebem dinheiro, eles recebem terras, eles recebem animais e o negro escravizado. Aí quando a gente inicia o direito penal, aí a gente tem as leis, né? As leis para marginalizar ainda mais os negros. Então você tem a lei da vadiagem. Então o negro que era encontrado na rua por qualquer motivo, olha, você é vadio, você será preso, né? A lei dos capoeiras, que para além de impedir que o negro praticasse, né, essa questão cultural que era a capoeira, era para impedir também que houvessem, né, aglomerações de negros, que os negros ali conversassem, se articulassem de alguma maneira. Então ele também foi impedido. Então houveram ações contundentes, objetivas do Estado para que o negro estivesse na posição que ele se encontra hoje no Estado brasileiro. E isso precisa ser considerado. Então o negro ele foi realmente largado à própria sorte. E até então, até a gente verifica até os dias de hoje que o desnível, né, social entre o negro, né, entre o não branco e o branco é um abismo, é um desnível que a gente consegue verificar com muita tranquilidade, não é nem um pouco difícil entender verificar essa diferença toda, né? Então, com o passar do tempo, principalmente na conferência de Durban, né? Historicamente, para a gente conseguir se colocar, né? E no ano de 2000, né? Nessa conferência, os países que participaram, né, se comprometeram com pautas relacionadas às questões raciais. Então foi o momento em que o Brasil também se posicionou, tá? Nessa conferência de Durban, o Brasil se posicionou como, olha, nós somos um país racista e nós precisamos fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? E aí iniciam-se as ações afirmativas né, e o sistema de cotas, que nós podemos citar aqui, né, a UERJ no Rio de Janeiro, que é a instituição onde eu me graduei, que foi a instituição pioneira na implementação do sistema de cotas. O sistema de cotas por quê? Porque houveram, como eu já disse, houveram práticas, né, objetivos do Estado para excluir o negro, tá? E o sistema de cotas ele veio para reduzir essa desigualdade e reparar esse período todo esse período, né, de Brasil em que o negro foi marginalizado e que nada foi feito para que ele hoje ocupasse espaços de poder, para que hoje ele estivesse em espaços que possibilitasse que outros negros viessem após e assim as coisas fossem evoluindo e se modificando, né, em relação a essa estrutura, né, social. Então, o sistema de cotas ele surge com esse condão, tá? Não tem nada a ver com discriminação, não tem nada a ver da questão do negro ser inferior. Simplesmente o sistema de cotas
ele fala para a sociedade, olha, essa questão puramente meritocrática é totalmente furada, tá? Porque cotas sempre existiram, né? A partir do momento que você tem pensão para filho de militar, isso é uma cota. A partir do momento que você tem lá no passado a lei do boi, que favorecia filhos de fazendeiro no ingresso em universidades, que você tem apadrinhamentos no sistema político, né? Então, se o seu pai é deputado e aí ele aí coloca o filho no gabinete do outro e etc. Isso são cotas, né? Então, cotas sempre existiram, tá? E a cota racial, ela vem no intuito de reparar o nosso problema, né, racial, porque as relações, todas as relações, né, no Brasil, elas são estruturadas no racismo, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é a ideia de que o racismo ele não é uma questão apenas de consciência, tá? Então, quando você fala para um amigo, olha, você está sendo racista, é porque o racismo estrutural ele não é uma questão da consciência, né? Ele pega o ponto da nossa inconsciência, por conta de todo o nosso histórico ter sido forjado pelo racismo. O racismo foi estruturante, foi o estruturante. Então, não importa numa sociedade racista, né, estruturada com base no racismo, não importa que você simplesmente diga que não, você não concordo com racismo, é uma questão que para mim não tem nada a ver, negros e brancos são iguais. Porque, assim, isso não importa, porque todas as relações estão entranhadas, né, com a perversidade que é o racismo. Então, mudar essa estrutura é muito difícil, nós não estamos perto, né, de conseguir alcançar esse objetivo, né, por conta dessa questão, né? Por que nós temos um racismo institucional? Porque o racismo, antes de ser institucional, ele é estruturado, porque ele existe desde sempre, né? A partir do conceito de raça da modernidade, tá? De raça na modernidade, em que você racializa as relações, em que você coloca o branco como um critério, né? E o negro como uma exceção. Então, se você é branco, você é a regra, se você é negro, você é a exceção, e por conta disso você está sujeito a sofrer, né? Todos os malefícios possíveis por conta disso. Então, a gente precisa observar, então é claro, a necessidade de implantação de ações, né, que visem mudar essa situação, né, e, no mínimo, atenuar e reparar, né. Eu entendo o sistema de cotas e as ações afirmativas como uma questão de justiça, tá? Como uma questão de justiça. E a justiça, né, é bom para todo mundo, para os negros e inclusive para os brancos, né? Porque a partir do momento que você vive numa sociedade, né, justa, claro que isso, né, quase que uma utopia, mas seria bom para todos. Então, o sistema de cotas, as ações afirmativas, né, são atos de reparação, tá? Por isso que quando a discussão, né, vai para o lado do campo social, né, muitas pessoas que são contra, elas falam que não, mas a cota não tem que ser racial, tem que ser social, né? Porque o marginalizado não é um negro, o marginalizado é o pobre. E as pessoas não entendem que essas duas coisas andam juntas.
Só que quando nós falamos em cota social, a gente vai para um critério muito mais geral, né? Bom seria que ninguém precisasse de cotas, dependente de ser negro, branco, né? Bom seria que isso acontecesse, mas nós não vivemos nessa sociedade. Nós vivemos na sociedade em que uma pessoa que nasce negra, mesmo que socialmente, né, numa questão econômica, equiparada a uma pessoa branca, na sociedade, porque o preconceito é uma questão de estereótipo. Então, para a sociedade, a pessoa negra, a pessoa por ter nascido negra, ela tem automaticamente menos valor. E isso vai se perpetuar por toda a vida daquelas pessoas. Como assim, um caso assim, extremamente triste, que é o genocídio dos jovens negros e o encarceramento em massa dos jovens negros. Então, até a chance mesmo de sobrevivência. Então, a pessoa, por nascer branca, mesmo que numa questão econômica, social equiparada a um negro, né, as chances de um negro, né, periférico e conseguir né, chegar aos seus 23, 24 anos vivo é infinitamente menor do que um jovem branco, né? E isso se dá por conta de um racismo estruturado, né? Que levou o negro a essa situação, né? Por que nós falamos que a violência contra a mulher branca ela está diminuindo, né? E a violência contra a mulher negra está aumentando a cada dia? Por conta do racismo estruturado. O racismo estruturado que vai alcançar a economia, que vai alcançar a saúde, que vai alcançar a política. Então, nós precisamos realmente de ações, né, contundentes do Estado para alterar essa realidade. Tá? E nós estamos longe e, infelizmente, estamos vivendo um momento em que essas questões estão sendo menosprezadas. Tá? Digo nós, enquanto população brasileira, né, nós, através do voto, elegemos um governo, uma bancada, enfim, que não tem preocupação com a questão do negro, tá? Que cota é uma besteira, né? O racismo ele é tão estruturante que simplesmente você ser racista abertamente é completamente normal. O professor Silvio de Almeida, né, para quem não conhece, para a comunidade negra, né, ele é super conhecido. Mas quem não conhecer, puder procurar, pesquisar por ele no YouTube, etc. E assistir assistir as suas palestras, né? Eu já tive a oportunidade de assistir palestras dele pessoalmente, e ele é sensacional. E ele fala muito bem dessa questão, né, do racismo estrutural. Inclusive, ele tem o livro, né, O que é o Racismo Estrutural, e ele fala em como isso atinge a economia, etc. E etc. E o professor Silvio, ele diz o seguinte, que as nossas relações realmente são baseadas na racialidade. Ele conta, numa palestra dele, ele contou o seguinte, que chegou uma pessoa branca e falou com ele o seguinte: você está sabendo o que um parlamentar X está fazendo? E ele: não, por quê? E o cara: eu pensei que você poderia saber, porque ele é negro, sabe? Mas assim, o que que tem? O que que tem e o que que tem esse parlamentar ser negro e por que que eu tenho que saber isso? Porque o negro realmente não é visto como um indivíduo, ele é visto como um todo. Então, como um todo de toda uma massa ruim e de pessoas desqualificadas. Então hoje a gente vê que o racismo, ele simplesmente é ignorado, ele não é visto com
não se importam com a questão e nós estamos perdendo campo, né, nessa parte de ações afirmativas, e isso é muito grave, né? Mais precisamente falando da parte de cotas, né, o número de fraude às cotas raciais está cada vez maior, tá? E não existe uma política, né, não existe uma vontade, né, política para impedir que isso aconteça. Pelo contrário, por conta do racismo, isso é uma questão que é quase que viabilizada, né? Porque, né, inclui essa questão da miscigenação, tá? E a própria miscigenação, né, que para muitos é motivo de orgulho. Nossa, o Brasil ele é miscigenado, enfim, as pessoas, existe a questão da mistura de raças, não existem totalmente brancos como não existe totalmente negros, esse tipo de discussão, né, de pessoas que ainda que não estudaram, não obtiveram conhecimento, porque a miscigenação até mesmo é até o apagamento do negro, né? Porque a partir do momento que você coloca todo mundo nesse campo do miscigenado, do pardo, etc, etc, você está apagando o negro e você tá excluindo ele cada vez mais, porque assim são as relações, né? São as relações sociais no nosso país, né? Por conta desse racismo aí que estrutura todas essas relações. Então, nós estamos perdendo, né, nesse campo, né? Nós não estamos mais conseguindo avançar nessa parte de ações afirmativas e aumento, né, dessas ações afirmativas. Muito pelo contrário, nós estamos perdendo e nós precisamos tomar atitudes em relação a isso. Tá? Então, tem a iniciativa da ANAN, né, que é essa associação, né, presidida pelo Dr. Estevão. Né, a gente tem ONGs aí lutando por isso, como a Educafro, né, que tem isso como um forte e foi uma ONG pioneira na luta pelo sistema de cotas, né? E os movimentos mais tradicionais, MNU e etc., né, que sempre lutaram muito, e nós precisamos dar continuidade a essa luta. E hoje, pessoalmente, eu entendo que essa luta, esse engajamento, ele precisa voltar para as periferias, voltar para as comunidades. Eu sinto que essa luta ficou muito contida nesse clã, né, da academia, ou então nesses pequenos blocos. Eu digo pequenos blocos porque realmente são, né, são as, né, partes, né, partido X, então tem aquele percentual de negros, né? Então tem o percentual negro que é mulheres negras do partido X, jovens negros do partido Y. E nós estamos muito nesses meios, né, de discussão, e nós não estamos mais dialogando, né? Dialogando com os nossos iguais na base. Tá? Eu pessoalmente entendo que a gente precisa voltar a fazer esse trabalho, porque eu entendo que é a força, dessas pessoas, é a força da base que pode alterar, né? Que pode alterar realmente essa realidade, tá? Então eu acho assim que para além das palestras em universidades, palestras em locais em que a gente sabe que aquele conhecimento ali que a gente está reproduzindo, aquele conhecimento ali já muitas pessoas, né, os nossos ouvintes já detêm aquele conhecimento, né? E isso é importante, com certeza, mas eu vejo que o momento atual clama para isso, tá? Para que possamos voltar a dialogar com as bases, né? Para além de uma questão, né, política, enfim,
Nós precisamos realmente dialogar com as bases, porque eu entendo que o negro, ele ainda está batendo num muro, e eu entendo porque é muito difícil. Eu não vou ver uma sociedade igualitária, meu filho não vai ver uma sociedade igualitária, talvez os meus netos não vejam uma sociedade igualitária. Mas esse movimento da gente lutar, isso não pode parar, tá? Até porque resistência, né, resistência e povo preto são questões inerentes, extremamente ligadas, né? Porque nós resistimos desde sempre, né? Cotas vieram por conta de muita luta e muita resistência. E nós precisamos manter esse foco e falar com as nossas bases, com a periferia, e para que a gente traga, para que a gente implemente o nosso protagonismo, né? A ANAM é um exemplo disso, né? Essa associação de advogados negros, o protagonismo é totalmente nosso, tá? Então, para que a gente saia dessa questão de ser um pequeno grupo dentro de um todo branco, né? Então a gente tem outras iniciativas também muito importantes e interessantes, né? O próprio Frente Favela, esse intuito de se criar um partido preto, um partido que tenha raízes, né? Ligações diretas com as periferias. Enfim, isso é muito interessante porque é a busca por um protagonismo, né? Para que a gente saia desses meios que são, né, majoritariamente brancos, e que a gente fique, quando alcançar esses espaços, né, para que a gente não fique limitado a um determinado, né, pedacinho dentro daquele todo, né? Nós precisamos realmente evoluir nesse campo. Não é mais aceitável, né? Não é mais palatável, né? Ligar a televisão e assistir o ministro da Saúde falando para todo o povo brasileiro, você olhar uma bancada, né? Uma bancada formada por homens brancos, todos eles brancos, e num país em que os negros, né, são hoje declarados, são maioria. Isso não pode ser palatável, tá? Isso não pode ser palatável, isso não pode ser visto com normalidade. Porque esse é o ponto, né? O racismo, ele não é visto como o racismo, ele é visto erroneamente por muitas pessoas como uma anormalidade, né? Quase como uma patologia, mas não, o racismo, pelo contrário, né? Ele faz parte da estrutura e por isso ele é normal, né? O racismo, ele é completamente normal, e isso não é mais palatável, isso não é mais aceitável. Então nós estamos num movimento de perdendo campo nessa nossa luta, e nós não podemos parar, a gente precisa realmente, né, continuar o nosso movimento. E eu repito, porque eu acho que é muito importante, eu acho que os negros precisam criar, né? Nós negros, principalmente os negros que hoje estão na academia, os negros que estão em partidos políticos, os negros que alcançaram, né, algum espaço, essa importância de reproduzir essa questão de que nós precisamos voltar a dialogar com essas pautas, né, identitárias. Para eles não são nem tão interessantes, porque é um povo que está tão preocupado ainda, né, com a sua sobrevivência, né? Um povo que está preocupado com o que vai comer e etc. E às vezes não com a lei tal que o prejudica de uma forma direta. Então, nós precisamos falar com as massas, nós precisamos realmente nos ajudar, nos apoiar. E assim, é isso que eu gostaria, né, de trazer essa manhã. Realmente foi uma
Eu ia falar um diálogo, né? Mas eu falei sozinha. Mas foi o que eu quis trazer foi algo bem simples, nada rebuscado, por conta disso, sabe? É a minha bandeira pessoal, sabe? Eu penso que precisamos realmente dialogar com as bases, porque as bases que fortalecerão, né? Que fortalecerão todas as nossas, né, iniciativas, tá? Nós precisamos dessa chancela das nossas bases. Então, é importante sim falar para a academia, é importante sim ocupar espaços de poder, porque esse é o ponto, o racismo também é poder, né? Enquanto para nós ele nos marginaliza, e entre todas as coisas terríveis do racismo, para o homem branco e para o próprio capitalismo, o racismo é extremamente interessante, tá? Então, nós precisamos realmente falar com a nossa base. Para além de ocupar espaços de poder, ocupar espaços brancos, a gente precisa fazer isso, mas nós precisamos também ocupar as bases. Nós precisamos levar conhecimento às periferias onde nós fazemos parte, porque eu entendo que isso que vai realmente estruturar as iniciativas futuras, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. Nossa, deixa eu ver as pessoas. A minha mãe tá assistindo. Beijo, mãe. Siete. Dr. Rui também. Alex. Alex, meu marido. Sônia, minha sogra. Obrigada, gente, por terem me prestigiado aí, me escutado. E que bom que fica esse registro, né, o registro do vídeo aqui na página da ANAM, né, que pode ser, né, acessado pelas pessoas assim que assim se interessarem pelo tema. Tem vários vídeos aqui na plataforma, tá? Vídeos que falam dessa questão, né, histórica muito bem, e né, professores, né, tem juristas renomados também que fizeram vídeos aqui pro nosso escritório. Então foi um prazer, espero que eu tenha contribuído, né, com o tema, contribuído com essa troca aí de informação, essa troca de experiência, né? Foi minha primeira live, então desculpem qualquer erro aí, enfim, mas obrigada aí, e fica aí o registro, né, para quem puder acessar. Gente, obrigada, e estão encerrando.